Você acompanhou o cenário econômico de 2020, provavelmente sentiu na pele. Agora, o que podemos esperar de 2021? Se é a sua primeira vez aqui no canal, quero me apresentar, meu nome é Luiz Razia, eu sou empresário, apresentador e entusiasta do mercado financeiro. Eu vou estar com você 2 vezes por semana, toda quarta e quinta-feira aqui no canal da Eu Quero Investir. Provavelmente você deve ter passado 2020 e viu tudo o que aconteceu no cenário econômico. Agora, como é que a gente pode projetar 2021 para o mundo e principalmente para o Brasil? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar hoje sobre o cenário econômico 2020 e 2021. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva no canal do Eu Quero Investir, aperta aí, se inscreve, a gente quer chegar em 200 mil inscritos. Ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também seguir a Eu Quero Investir nas redes sociais. E também seguir o Razia, né? @Luiz Razia. Outra coisa muito importante, galera, você vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa o PDF que tem todo o estudo do cenário econômico que passou em 2020 e o que podemos prever para 2021. O ano de 2020 foi um verdadeiro teste cardíaco, literalmente a palavra pandêmico, né? A gente teve aí grandes crises, principalmente influenciada pela pandemia do coronavírus, o Covid-19, trouxe bastante oscilação e bastante instabilidade nos ativos financeiros, sejam eles globais ou como aqui no Brasil. Um ponto muito importante é a gente analisar o que aconteceu com esses países e como eles lidaram, principalmente com o ano de 2020, e como a gente pode projetar o cenário econômico em 2021 e principalmente a taxa de juros do Brasil, que é muito falado. O que pode acontecer com a taxa de juros aqui no Brasil em 2021? Vamos começar falando primeiro dos Estados Unidos, direto ao ponto. O mercado dos Estados Unidos vinha numa vertente muito boa nos últimos anos, um mercado muito forte antes da pandemia. Para você ter uma ideia, a taxa de desemprego era a mais baixa nas últimas 5 décadas, o valor de 3,5%. Obviamente, com a pandemia, nos Estados Unidos não existe a lei CLT, como aqui no Brasil. Então, as demissões foram realmente em massa e houve uma taxa de desemprego muito alta, criando uma disfunção na economia. Literalmente por conta da pandemia, que colocava como regra o distanciamento social. Então, houve uma queda muito grande na atividade econômica nos Estados Unidos. Porém, contudo, com a nova eleição do presidente, vindo agora o Joe Biden, espera-se uma atração maior na atividade econômica nos Estados Unidos e espera-se que a volta seja tão rápida quanto a queda durante o ano de 2020. Principalmente se a gente observar as bolsas americanas, né? O S&P 500, tanto a Nasdaq, fizeram recordes históricos durante a pandemia e continuam agora em 2021. Então espera-se que um país forte, depois de uma queda rápida, também volte forte em 2021, como outros países, por exemplo, a China. Agora falando um pouco de zona euro, continente que foi bastante afetado pelo coronavírus, principalmente pelos países que começaram com lockdown, por exemplo, Itália, Alemanha, Reino Unido, logo de início, em março e abril, e houve uma retomada gradual em 2020, porém as regras de lockdown voltaram no final de ano de 2020 para impactar ainda mais essa retomada econômica. Se a gente for pensar em 2021 para a zona euro, a recuperação será ainda afetada pelas tomadas de decisão de 2020 e pela retomada gradual da economia em 2021, principalmente ancorada pela Alemanha, que é o país que tem maior robustez na atividade econômica entre os países da zona euro. A gente pensando um pouco no Banco Central da zona euro, que injetou bastante dinheiro ali na economia e também zerou a taxa de juros para acelerar a atividade econômica, deve ajudar um pouquinho nessa retomada gradual em 2021. Porém, ela não deve ser homogênea entre todos os países. Por exemplo, a Itália, Portugal e Espanha não devem retomar a atividade econômica tão forte quanto, por exemplo, a Alemanha, que tem uma atividade econômica robusta. Agora, uma esperança ali da zona euro é principalmente o começo da vacinação em massa da população, principalmente começou ali no Reino Unido e deve passar para todos os países ali da zona euro. Essa vacinação em massa pode acelerar a atividade econômica, visto que todos os países da zona euro, principalmente, por exemplo, a Paris,
depende muito do turismo, né? Pessoas entrando ali nos países para poder visitar. A atividade econômica de turismo é muito importante para a zona euro, então a gente vai ver uma aceleração maior somente quando a vacinação for realmente efetiva nessa zona. Agora vamos falar da China, onde surgiu o vírus, o Covid-19, ali em Wuhan, e eles tiveram uma atividade para conter esse vírus assustadora, né? A gente viu ali aqueles hospitais de campanha sendo construídos em 20 dias para conter o vírus e realmente foi efetivo, porque tão rápido chegou o vírus ali, né? Criou o vírus na China, tão rápido eles conseguiram conter e retomar a atividade econômica. Foi impressionante porque a China retomou a sua atividade econômica muito antes de vários outros países, reabriu as cidades que outros países começaram a fazer o lockdown, a China já estava retomando a sua atividade econômica. Foi tão impressionante essa retomada, principalmente os estímulos do governo na economia para que ela pudesse funcionar, que em 2020 a China cresceu o seu PIB de 2,3%. Enquanto vários outros países o PIB caía por inatividade econômica, a China conseguiu crescer em 2020 2,3% o seu PIB. É impressionante. O que a gente pode esperar para 2021 é uma retomada robusta da China, aliado aos estímulos monetários do governo, que não vai mensurar esforços para que a atividade econômica seja robusta em 2021 e principalmente por ter contido o vírus, aliado à vacinação em massa no país, a gente crê que a retomada econômica aí da China em 2021 vai ser robusta. Agora vamos analisar o nosso querido Brasil, que foi fortemente afetado pela pandemia no ano de 2020. Eu trouxe aqui uma fala do nosso ministro Paulo Guedes, que dizia que o ano de 2020 era tido como muito favorável ao Brasil. Abre aspas, o ano de 2019, o Brasil estava acelerando o avião na pista e que em 2020 seria o ano desse avião decolar. O que é que aconteceu em 2020? Faltou combustível no avião, quebrou o motor e a gente perdeu uma asa, né? A pandemia realmente afetou muito o Brasil, polarizando politicamente, trazendo problemas de saúde pública, né? E problemas econômicos, como a gente sabe. Então, o ano de 2020 foi muito atribulado e controverso durante a pandemia. A gente sofre, inclusive, até hoje no ano de 2021. Agora, se a gente for falar do PIB do Brasil, a gente precisa primeiro saber que ele não está por completo em 2020. A gente não apurou ainda o PIB de 2020. O que a gente pode alertar aqui é o PIB dos últimos 12 meses, pegando o terceiro trimestre de 2019 e indo até o terceiro trimestre de 2020, que foi um decrescimento, ou seja, uma queda de 3,40. Então, se a gente pegar o primeiro tri de 2020 ao quarto tri de 2020, a gente provavelmente vai ter uma queda bem mais acentuada que 3,40. Agora, já projetando o PIB para 2021, segundo o Boletim Focus, atualizado no último mês de fevereiro de 2021, o aumento ou o crescimento é de 3,29. Então, se a gente contabilizar que podemos crescer, é uma previsão, né, de 3,29 em 2021 e a queda será mais do que 4% de 2020, a gente não consegue recuperar nem 2020 em 2021. O que espera-se uma recuperação um pouquinho mais gradual em 2021. A gente pode ver alguns ativos financeiros na bolsa já querendo ensaiar uma retomada e principalmente os resultados das empresas mostrando já um crescimento gradual. Agora a gente vai falar das projeções de mercado na área de renda fixa ou taxa de juros, que é muito importante depois de todo esse cenário pandêmico no Brasil. O que a gente precisa entender primeiro é sobre o IPCA, né? O Boletim Focus, na última reunião ali que foi divulgado em fevereiro, colocou que o IPCA projetado para 2021 é de 3,82. Ou seja, se o índice de produtos, né, de aumento de produtos, tende a aumentar e chegará a 3,82 no final de 2021, o Banco Central, que durante a pandemia decidiu baixar as taxas de juros, chegando a histórico 2%, principalmente com a vertente para estimular a economia. Como assim, Razi, estimular a economia? Bem, baixando a taxa de juros para histórica 2%, você coloca crédito mais barato, pessoas que têm ali o dinheiro em renda fixa
provavelmente vão ter que estimular esse dinheiro, né? Comprar imóveis, fazer negócio, abrir novos tipos de negócio para ganhar dinheiro. E aquela pessoa que estava na renda fixa, provavelmente por ter um rendimento pífio, ela vai procurar ativos de risco, ou seja, bolsa de valores. Então, com a baixa da taxa de juros a 2%, tende a estimular a economia. Porém, agora, com o aumento do IPCA, principalmente projetando para 3,82%, o Banco Central já sinalizou que a partir do segundo trimestre de 2021, a taxa Selic tende a aumentar. E a projeção do Boletim Focus, agora em fevereiro também, foi divulgado para que 2021, o final do ano, a taxa Selic chegue a 4%. Isso é um aumento de 100% da taxa Selic em apenas um ano. Portanto, meus queridos, as alocações de investimento em 2021 devem estar muito pautadas ao quadro fiscal do Brasil. Quanto mais o governo transmite descontrole, ou falta de controle, né, no quadro fiscal, a taxa de juros tende a estressar, a aumentar. Isso impacta em várias classes de ativos. Por exemplo, em renda fixa, o título público a longo prazo, a taxa de juros aumenta e uma das vertentes é esse título se desvalorizar. Agora, falando um pouco de renda variável, né, que é bolsa de valores, se a taxa de juros aumenta, as dívidas das empresas ficam mais caras, porém, o que é que acontece? Os ativos tendem a se desvalorizar. Então, se você quer decidir bons investimentos para 2021, você precisa sempre olhar a taxa de juros, quadro fiscal e a dívida pública do Brasil. E aí, galera, curtiu o cenário econômico 2021? Agora me conta aí, o que é que você achou sobre a pandemia de 2020? O que é que você espera para 2021? Você acha que a gente vai se surpreender no Brasil? O brasileiro é empreendedor? Vai ter uma retomada aí do Brasil mais acentuada do que a gente imagina? Comenta aqui embaixo que eu vou comentar pessoalmente e responder vocês. Não se esquece que na descrição do vídeo tem um link, você vai lá, clica e baixa todo o nosso estudo sobre o cenário econômico 2020 e 2021. Não se esquece de se inscrever no canal do Eu Quero Investir, a gente quer chegar a 200 mil inscritos. Ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e não se esquece também de seguir as nossas redes sociais e o Razia também, né? @LuizRazia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!